Live streaming is on. Bom dia, mano. Bom dia. Evangelho no Lar, quinta-feira, 27 de outubro de 2022. Começamos a nosso Evangelho no Lar dizendo assim, ó. Permita que toda energia que não condiz mais com você, se vá. Deixa eu ler de novo. Permita que toda energia que não condiz mais com quem você é, se vá. Com minha letra aqui. Você não precisa mais conviver com coisas e sentimentos que não te agreguem e não te ajudam a construir a vida que tu deseja. A cada pensamento, tu está transformando sua realidade e precisa estar limpo de tudo o que for negativo para ir além. Liberte todas as amarras. Permita que tudo o que for ruim vá embora. Hoje, você é uma nova pessoa e está pronto para receber tudo o que for de bom e mais maravilhoso que o mundo tem para te entregar. E Deus abençoe o nosso dia, agradecendo sempre essa oportunidade de estarmos conversando, dialogando sobre Deus, sobre Jesus, sobre os bons ensinamentos, sobre a prática do bem e sobre o esforço que devemos todos nós fazer para cada dia ser um pouquinho melhor. E baseado nesses ensinamentos de Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, é que estamos todos os dias caminhando, colocando um tijolinho. Às vezes, colocando só cimento num dia, para depois no outro dia colocar um tijolinho, mas o fato é que estamos caminhando para frente, em direção à perfeição relativa. E somos eternamente gratos a Deus e a Jesus por essa oportunidade. E que o amor e a paz dele permaneça no nosso meio. Que assim seja. O livro é O Caminho, Verdade e Vida, da FEB, Federação Espírita Brasileira. Quem escreveu foi o Chico Xavier, e quem ditou para ele foi Emmanuel. A lição é 73, a oportunidade. Ele começa com o versículo 6 do capítulo 7 de João. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. Emmanuel começa assim, o mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porque somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seu caminho, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou não passou nem está por vir. É o dia de hoje,
é o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Emmanuel, assinatura do Chico. É como é real e fala para nós, né, do nosso dia a dia, essa mensagem de Emmanuel. Né? A gente sempre tem alguma coisa. Ele começa bem falando das estações, né? Quando está um calorão de 30, 40 e todos aqui, chegou a estar 40 e poucos aqui em Porto Alegre no verão passado. Ai, que saudade do inverno. Ah, que maravilha o inverno. Chega o inverno, mas quando é que vai acabar esse inverno? Não tem um verão. Então a gente está sempre queixoso, né? E quando a gente compreende que, sim, isso aí não vai, assim, num passe de mágica, nós vamos afastar do nosso pensamento ou do nosso dizer essas palavras, mas nós vamos nos esforçar, nós vamos compreendendo que isso são fases, né, da natureza e são fases da nossa vida, né? Como é a mocidade, a meninice, a juventude, e aí a gente vai indo. E a gente, se encarar isso na boa, a gente vive melhor. Não é que vai se adaptar, né? Não gosto muito da palavra se adaptar, mas vai viver de acordo com as possibilidades para aquele momento. Se está calor, bueno, tu vai sair de manga curta, de bermuda, de chinelo e tal, e no inverno tu vai te agasalhar. E sabendo que aquilo, né, tu vai experienciando, tu vai vivendo, né? E é isso que o Emmanuel nos traz, que a gente tem que nos esforçar para ter essa compreensão que Emmanuel nos trouxe, né, mano? É isso. Ponto. Não, eu também concordo contigo. Eu acho que a palavra, eu estava pensando uma palavra que pudesse substituir a adaptação. Eu pensei em aceitação, né? Isso, é melhor. Aceitação resignado, assim, né? Com a natureza, né? Porque a natureza, ela nos dá esse exemplo, assim, de que ela é composta de ciclos, né? E a nossa vida nada mais é do que a própria natureza, né? Os nossos ciclos de vida, o nosso ciclo biológico, né, se identifica muito com o ciclo da natureza, né? A semente germina, cresce com todo aquele vigor, né, aquela plantinha, né, com todo aquele esplendor, aquele verde, aí floresce, né, com a intenção de deixar aquela espécie se mantendo no planeta, né? Floresce, forma o fruto cresce, amadurece, né? Chega à maturidade, começa a murchar, né? Começa a perder o sabor, perder o vigor e cai. E se renova novamente aquela plantinha através daquela semente que germina e retoma o ciclo. Nossa vida é isso aí, né? É um ciclo biológico que se encaixa perfeitamente, né? Então, Emmanuel é muito sábio, né, quando faz essas colocações aí no texto, né? E penso, né, que é bem interessante e é sempre muito atual, né? A gente observa assim e vê que serve para qualquer momento da nossa vida, né? Exatamente o que ele coloca, né? Ponto. Ele diz aqui, o bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seu caminho, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Eu gostei desse parágrafo. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza. Aproveita as lições. Tem bom ânimo. E aí encontra na aspereza da semeadura, que a gente sabe que, bom, antigamente era na mão, hoje tem máquinas e tudo. Mas
ele planta, contente, feliz, né? E no júbilo da colheita, igual contentamento. Então, ele se mantém nesse estado, né, de contentamento na semeadura, que às vezes a semeadura, pelo menos antigamente, que eu já falei, né, que era mais complicado, hoje até nem tanto, mas se mantém firme e confiante que ele está plantando ali, que ele vai colher, né? É a nossa vida, né? É É. a nossa vida de relação, né? O que a gente planta, a gente vai colher, ponto. Não, eu penso também nisso, né? Tá falando assim, eu estou lembrando daquelas pessoas que agora, nesse momento, né, estão passando por processos bem delicados, bem difíceis, assim, né? Desafiadores, né? A gente diz assim, desafiadores, né? E quem não tem, assim, como é que eu vou dizer assim, não é uma crença, mas quem não tem uma consciência maior sobre a criação, né, que nada aconteceu do acaso, que nada surgiu assim do nada, né, que tem uma força criadora, não digo que a pessoa acredite em Deus, mas que a pessoa pense que não está aqui só para uma passagem e acabou e terminou, né? Tem muita gente que pensa assim, né? Mas a gente lembra a gente fazer uma fala assim, né? De que, como tu colocasse assim, né? Tem bom ânimo, tenha fé que vai passar, tenha coragem, é por aí, vai dar certo, né? A gente tem vontade de fazer essa fala assim, né? Mas muitas vezes a gente percebe que a pessoa não quer ouvir isso, né? Muitas vezes a pessoa quer que tu diga assim, pô, tá difícil, cara, né? Eu tô contigo, né? Como tá difícil isso aí, né? Vamos junto, né? Eu tô aqui para caminhar contigo, eu tô aqui para te levar ali, para te levar onde tu quiseres, né? Ou para ficar contigo aqui do teu lado, sem falar nada, só assistindo um programa de TV que tu gosta ou fazendo alguma coisa, né? Porque, olha, meu irmão, não é fácil, não é fácil. E a pessoa é capaz de dizer assim, tu faz essa fala assim porque tu tá bem, né? Tu tá caminhando, né? Tu tá podendo pegar o teu carro e sair, né? E aí se tu fala em Deus, a pessoa é capaz de dizer assim, mas que Deus é esse que tu acredita? Por que que ele me deixa assim agora, né? Esse Deus é muito ingrato, a pessoa vai dizer. E a gente entende que a pessoa pode se sentir assim, até possa fazer uma fala assim, né? Porque, olha, não é fácil. Ponto. Não, o que tu falou tem nome, né? É empatia. É se colocar no lugar do outro, né? É não chegar na pessoa e despejar um discurso de bom ânimo, né? De ler e de começar a fazer uma discurseira de bom ânimo. A pessoa está ali, só quer que tu esteja ali, ponto. Muitas vezes é só estar ali do lado e entendendo, é isso que tu falou, entendendo a situação e compreendendo o processo, né? Porque é claro que não é fácil. A gente gostaria de dizer, não, vamos embora que tem mais gente pior que tu no teu estado e tal. Sim, mas isso de repente ele sabe. Mas ele quer um ombro amigo para estar junto ali, para enfrentar junto com ele o processo, né? É só isso. E, Bom, Paulo, e na maioria das vezes, as pessoas que estão nos ouvindo, né, que vão nos ouvir, talvez, aqueles, né, possam perceber que, na maioria das vezes, a dificuldade é nossa, porque a gente não suporta o sofrimento de outra pessoa. Na maioria das vezes, a gente não tem resistência para suportar o sofrimento, nem digo a dor, o sofrimento da outra pessoa. E como a gente, né, quer livrar ou quer passar uma imagem de que aquilo vai passar rápido, a gente faz essa fala e é uma fala com a intenção de poupar o sofrimento da outra pessoa, mas na realidade quem está sofrendo é a gente, né? E a gente não tem aquela resiliência assim de suportar paciente e calado muitas vezes, né? Então a gente faz isso, né, para ver se o outro se anima, se o outro melhora, para que a gente melhore também, não é? é isso. A gente se sente impotente, né? A gente quer resolver o problema.
quer resolver e a gente não consegue resolver, a gente não tem o poder da cura, né? Até porque se tivesse o poder da cura, curava, mas dependia de muitas circunstâncias, né? Dependia de Claro, se a exato. pessoa merece, tem todo um processo, né? Até pode ser curado. Aqueles que Jesus curou, por exemplo, mereciam, né? Tantos que Jesus curou. E também partiram, né? Também partiram, adoeceram Tá. também depois, né? Mas no processo de cura tem merecimento, tem tudo aí. Mas a gente não vai falar também isso, né? A gente vai Claro. estar ali do lado. Vamos estar junto do lado ali, contando umas histórias, contando uns causos e vamos indo. E vamos. A nossa prima Margarete, né, que está com a tia Hilda, né, com um processo também Sim. parecido com o da nossa mãe, né, a gente pode imaginar, né, quanto deve estar difícil para eles, né, porque a gente passou bem isso, né, mas a gente sabe, né, que o nosso trabalho é ficar junto, né, é fazer o que a gente pode para que a gente se sinta bem em todos os momentos, né, depois, né. Cada um fazer a sua parte, né? É, Porque ela sempre nos assiste de manhã, quando pode, quando dá, e a gente sempre fala para ela, tem bom ânimo, porque tu está fazendo a tua parte, né? Porque é, quantas vezes a tia embalou, carregou, chorou para fazer com que esses filhos fossem criados, né? Agora pode ter algumas incorrências aqui, outra ali, assim como a gente teve com a mãe, né? Mas isso faz é. parte do processo. É isso aí. É isso aí. Nós vamos para o Livro dos Espíritos, vamos ver a pergunta. Vamos ver. 929. Pessoas há que, baldas de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância, só tem diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Pergunta de Allan Kardec para os espíritos superiores. Eles respondem na veia, como eu digo. Nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem, o ser humano, acharia sempre meio de se alimentar. Se o orgulho não se colocasse entre as necessidades e o trabalho. Costuma-se dizer, não há ofício desprezível. O seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros, e não para si. É uma verdade, né? A gente tem uma receitinha, chegando no final, É. a gente sempre tem uma receitinha para o próximo. Para nós, não, isso aí serve para os outros, mas para mim não, né? E deixa eu ver agora. E é interessante que a gente nunca deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome, né? Esse aqui, essa pergunta que Kardec fez é uma pessoa, um ser humano, que tem todos os recursos, né? Reina a abundância no seu redor, só tem diante de si a perspectiva da morte. Que é o ser que tem tudo, né? De repente, está ali passando por uma deficiência, Exatamente. tá passando por uma deficiência e está amaldiçoando todo mundo na volta, né? E não tem essa compreensão, né? Então, a gente tem que afastar esses pensamentos do nosso meio. Fala, mano. Não, é exatamente isso, né? Como é difícil, né? Porque às vezes a gente faz uma fala assim, e as outras pessoas podem pensar assim, né? Ah, não, mas vocês estão falando isso porque vocês não estão vivendo, né? Uhum. E a gente entende isso, né? Porque quando a gente está submetido à prova, o desafio é muito grande, né? E mas isso com certeza traz amadurecimento para a gente, né? Quando a gente consegue aproveitar as lições da vida. Na maioria das vezes, nem sempre a gente aproveita, né? A gente deixa passar corrido, né? E como nós sabemos que a nossa experiência aqui é como uma escola, se a gente fez a prova e tirou nota baixa e existe uma média, a gente volta a fazer aquela prova, né? Até atingir a nota média de aprovação, né? Então é assim, né? Eu sempre digo, o Papai do Céu te deu essa oportunidade, não aproveitasse,
ele vai te dar outra. E será que na outra tu vai estar nas condições que tu estás agora? Talvez sim ou não. Então, procura fazer do limão a limonada. É isso aí. Então nós vamos encerrando o nosso evangelho no lar de hoje. Mano fazendo a prece. Então vamos agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, né, envolvendo em nossas vibrações todos os nossos irmãos que nos vieram à nossa tela mental neste momento, né, que recebam, né, o auxílio, a assistência dos benfeitores amigos, onde estiverem, né, os desencarnados também, os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que nós não conhecemos, mas que estão deixando o plano físico neste momento e que as famílias estão sentindo a ausência física, né? Que sejam acolhidos esses irmãos, esses familiares, né? Para que possam, né, continuar a sua jornada, tanto no plano físico quanto numa outra dimensão. Que os benfeitores amigos permaneçam conosco durante este dia, que assim seja. Assim seja. Muito bem. Bom ter estado na vossa companhia. Igualmente.